As 48 horas seguintes passaram em uma nuvem de preparativos. Rodrigo e eu contratamos uma empresa de home care para transferir meu pai. Alugamos equipamentos médicos, adaptamos rapidamente meu antigo quarto na casa dos meus pais com cama hospitalar, suporte para soro, cadeira de banho. Contratamos uma cuidadora especializada em pacientes tetraplégicos. Tia Marlene apareceu para ajudar, indignada com as ações da irmã. Conheci Conceição a vida toda e jamais imaginei que ela seria capaz de algo assim, repetia, enquanto organizava os medicamentos na cômoda. Ele era um bom marido. Mesmo depois do acidente, nunca ouvi João reclamar ou lamentar. Eu tentei ajudar o máximo que pude, respondi, enquanto verificava a fixação das barras de segurança no banheiro. Vinha quase todo fim de semana. Passava noites aqui quando os sintomas pioravam. Sua mãe sempre foi ambiciosa, ela comentou, baixando a voz como se as paredes pudessem ouvir. Lembra como ela ficou quando o vizinho ganhou carro novo? Quando a comadre dela viajou para a Europa? Sempre queria mais. Sempre achava que merecia mais. À tarde, uma assistente social veio fazer uma vistoria. O Ministério Público havia solicitado um laudo sobre as condições da casa para determinar se meu pai poderia receber alta médica com segurança. As adaptações estão adequadas, ela concluiu, após examinar cada cômodo. O relatório será positivo. No segundo dia, chegou o mandado oficial. Minha mãe e Marcos haviam sido oficialmente notificados em Jericoacoara. Tinham exatamente 24 horas para se apresentarem na delegacia regional. Caso contrário, a Polícia Federal seria acionada. Eles tentarão fugir, Rodrigo previu, enquanto tomávamos café na mesa da cozinha. Já devem estar em pânico. Não vai adiantar, respondi. Os passaportes estão na lista de impedimento. Bloqueamos todos os cartões. A única opção é voltar e enfrentar. O Dr. Maurício ligava várias vezes por dia com atualizações. O promotor havia enquadrado o caso como prioridade devido à condição do meu pai. A audiência de conciliação foi marcada para a semana seguinte. Conciliação? Questionei, incrédula. Depois de tudo, ainda existe essa possibilidade? É protocolo, ele explicou pacientemente. Mas dadas as circunstâncias, será apenas uma formalidade. Precisamos seguir o rito para que tudo tenha validade jurídica. Na manhã do terceiro dia, enquanto preparávamos a transferência do meu pai, a secretária da clínica apareceu no quarto. Senhora Laura, tem 2 pessoas na recepção. Dizem que são parentes do Sr. João. Meu coração acelerou. Rodrigo e eu descemos imediatamente. Lá estavam eles. Minha mãe, quase irreconhecível. O bronzeado de Jericoacoara substituído por uma palidez doentia, o cabelo desgrenhado, os olhos inchados de chorar. E Marcos, desconfortável em uma camisa social amarrotada, barba por fazer, olhar evasivo. Laura, minha mãe começou, a voz tremendo. Precisamos conversar. Aqui não, cortei, olhando em volta. A recepção estava cheia, olhares curiosos nos observavam. Na casa, em 1 hora. Mas precisamos ver João primeiro. Ela insistiu, o tom de voz subindo. Ele é meu marido. Era, corrigi. Agora ele está sob minha tutela legal e não está em condições de receber visitas estressantes. Marcos deu um passo à frente. Laura, por favor, seja razoável. Nós voltamos, não foi? Não precisamos envolver a polícia. Já estão envolvidos, e o Ministério Público também. Não foi minha escolha, foi a de vocês. Deixei-os na recepção e voltei para o quarto. Meu pai estava sendo preparado para a transferência. A fisioterapeuta tinha acabado a sessão matinal. Thor deitado fielmente no tapete ao lado da cama. Eles estão aqui, informei, tentando manter a voz neutra. Voltaram. Meu pai fechou os olhos por um momento. Uma única lágrima escorreu pela face enrugada. Depois, com esforço, articulou. Não. Ver. Já disse a eles. Vamos te levar para casa primeiro. Depois, se você quiser, pode recebê-los. Aí conseguimos sair da clínica sem mais encontros. A ambulância particular nos levou para a casa.
A mesma casa que havia sido palco de tantos dramas nos últimos dias. Tia Marlene e a cuidadora já esperavam, tudo preparado para receber meu pai. A transferência foi tranquila. Ele parecia mais relaxado ao voltar para seu ambiente, mesmo com todas as memórias dolorosas que o lugar carregava. Thor não desgrudava dele, como se intuísse a importância da sua presença. Exatamente 1 hora depois, a campainha tocou. Era a hora da verdade. Atendi a porta com Rodrigo ao meu lado. Eles pareciam ainda mais abatidos sob a luz natural do dia. Minha mãe havia tentado se arrumar. Um vestido simples, cabelo preso, batom apagado. Marcos vestia uma camisa limpa, calça social, como se fosse para uma entrevista de emprego. Entrem, disse, mantendo o tom frio. Vamos conversar na sala. A tensão era palpável enquanto nos acomodávamos. Minha mãe olhou em volta, notando as mudanças na casa. Equipamentos médicos, fotos novas, coisas fora do lugar. Como ele está? Ela perguntou, a voz pequena. Melhor do que quando vocês o abandonaram. Marcos pigarreou. Laura, viemos em paz. Queremos resolver isso. Resolver? Rodrigo interviu, a voz transbordando raiva contida. Vocês acham que isso é um mal-entendido que pode ser resolvido? Uma discussão de casal? Uma briga de família? Foi um erro. Minha mãe tentou, lágrimas começando a escorrer. Eu estava exausta. 3 anos cuidando dele, sem reconhecimento, sem descanso, sem perspectiva. E por isso decidiu roubar a aposentadoria dele? Esvaziar as contas? Tentar dar o golpe no seguro? Minha voz saiu mais alta que o planejado. Golpe? Ela pareceu genuinamente confusa. Do que você está falando? Marcos empalideceu visivelmente. O seguro, mãe. Os 800 mil do seguro do acidente, que vocês tentariam acessar quando tivessem a tutela legal, que era o objetivo real de toda essa farsa. Eu não. Marcos nunca me falou de nenhum seguro. Virei-me para meu marido. Ex-marido. Mentalmente me corrigi. Não contou a ela toda a sua estratégia? Que conveniente. Marcos levantou as mãos em gesto defensivo. Não é o que você está pensando. Eu só queria garantir que Conceição tivesse alguma segurança financeira. Ela merecia, depois de tudo que passou. Segurança financeira? Rodrigo estava furioso. Falsificando documentos? Planejando abandonar o país? Temos as mensagens, seu idiota. Sabemos de Cabo Verde. Minha mãe virou-se para Marcos, chocada. Cabo Verde? Do que ele está falando? O castelo de cartas começava a desmoronar. Marcos encurralado, minha mãe confusa. Era hora de mostrar todas as provas. Peguei o envelope que havia preparado. Mensagens impressas, extratos bancários, formulários assinados, passagens pesquisadas. Leiam, ordenei, jogando o envelope sobre a mesa de centro. E depois me digam exatamente o que estava nos seus planos. Eles leram em silêncio. O rosto da minha mãe foi mudando. Confusão, depois choque, depois uma raiva que nunca havia visto antes. Seu desgraçado! Ela gritou para Marcos. Você me usou! Você nunca disse nada sobre seguro ou Cabo Verde. Marcos recuou no sofá. Conceição, calma. Eu ia te contar no momento certo. Era para nosso futuro. Futuro? Ela estava fora de si. Você me fez abandonar meu marido, destruir minha família. Tudo por dinheiro? Não foi só por dinheiro. Ele tentou se defender. Eu realmente me importo com você. Mas precisávamos de um plano, de segurança. A cena era surreal. A traição dentro da traição. Rodrigo e eu observávamos o espetáculo patético se desenrolar. Chega! Minha voz cortou a discussão. Não importa quem enganou quem. O fato é que vocês abandonaram um homem doente, roubaram suas economias, tentaram destruir sua dignidade. Eu não sabia. Minha mãe tentou entre soluços. Eu só queria... Liberdade, completei. E agora vai ter. Liberdade para viver com as consequências dos seus atos. Expliquei a situação legal. Os processos criminais em andamento. O bloqueio de bens. A destituição do poder familiar.
A provável sentença de prisão para Marcos por falsificação de documentos. Há uma audiência marcada para segunda-feira, concluí. Vocês devem comparecer. O juiz determinará o próximo passo. E até lá? Minha mãe perguntou, parecendo pequena e derrotada. Até lá, você não pode ficar aqui. Esta casa agora está adaptada para o papai, e sua presença causaria estresse desnecessário. Mas onde vou ficar? Não é problema meu. Vocês tiveram dinheiro para resort em Jericoacoara, devem ter para um hotel. Marcos levantou-se, desconfortável. Laura, sei que você está com raiva e tem todo o direito. Mas não podemos resolver isso como adultos? Sem toda essa burocracia judicial? Rodrigo quase avançou sobre ele. Você tem coragem de falar em resolver como adultos depois do que fizeram? Vocês agiram como criminosos. Serão tratados como criminosos. A conversa foi interrompida por um barulho vindo do quarto. A cuidadora apareceu na porta. Senhora Laura, seu pai está perguntando por vocês. Olhei para minha mãe. Ela parecia devastada. Uma sombra da mulher elegante e orgulhosa que eu conhecia. Ele quer me ver? Ela perguntou em voz baixa. Vou perguntar. Fui até o quarto. Meu pai estava sentado na cama. Thor ao seu lado, como sempre. Ele parecia mais alerta hoje, os olhos acompanhando meus movimentos. Pai, eles estão aqui. Querem falar com o senhor. Está se sentindo bem para isso? Ele fechou os olhos por um momento, como fazia quando precisava concentrar energia. Depois, lentamente, articulou. Sim, ver os dois. Tem certeza? Não precisa. Podemos mandá-los embora. Preciso dizer adeus. Adeus. Uma palavra tão pequena, carregando tanto peso. Acenei positivamente e voltei à sala. Ele concordou em ver vocês, um de cada vez. 5 minutos apenas. Minha mãe foi a primeira. Entrou no quarto como quem entra numa igreja, com reverência e medo. Fechei a porta, dando-lhes privacidade, mas fiquei por perto. Do outro lado conseguia ouvir soluços entrecortados, pedidos de perdão, promessas vazias. 5 minutos depois, ela saiu, o rosto lavado em lágrimas, os ombros caídos. Ele disse que me perdoa. Ela murmurou, incrédula. Depois de tudo, ele disse que me perdoa. Marcos foi o próximo. A conversa foi mais breve, quase silenciosa. Quando saiu, seu rosto estava pálido, os olhos fixos no chão. Vamos, minha mãe disse a ele, pegando sua bolsa. Não temos mais o que fazer aqui. Na porta, ela se virou uma última vez. Laura, eu sei que não mereço, mas... Posso pelo menos ligar para saber como ele está? A cuidadora pode te dar atualizações semanais, concedi. Mas você não volta a esta casa até a audiência. Está claro? Eles assentiram e saíram. Pela janela, vi o táxi se afastar. Era estranho. Não sentia triunfo, nem mesmo satisfação. Apenas um cansaço profundo e uma tristeza que parecia não ter fim. Voltei para o quarto. Meu pai olhava pela janela, Thor aninhado ao seu lado. Parecia tranquilo, quase em paz. Como o senhor está se sentindo? Livre, ele respondeu, surpreendendo-me. Finalmente livre. Liberdade. A mesma palavra que minha mãe usava, mas com um significado completamente diferente. Para ela, liberdade era escapar das responsabilidades. Para meu pai, era a libertação de um casamento que percebi agora, talvez já estivesse morto muito antes do acidente. Descanse um pouco, sugeri, ajeitando seu travesseiro. Foi um dia difícil. Ele segurou minha mão com a sua, o movimento limitado, mas cheio de intenção. Obrigada, filha. Você é forte. Sempre foi. As lágrimas que havia contido o dia todo finalmente vieram. Apoiei minha cabeça em seu ombro e deixei o choro sair. Não apenas pela traição recente, mas por tudo. Pelos 3 anos difíceis após o acidente. Pelo casamento que descobri ser uma farsa. Pela família que nunca mais seria a mesma. Meu pai acariciou meus cabelos com movimentos limitados. Thor lambeu minha mão,
como se também quisesse consolar. Fora do quarto, ouvi Rodrigo conversando com a cuidadora, organizando a medicação da noite. A vida continuava, diferente, irreconhecível em muitos aspectos, mas continuava. E nós também continuaríamos. Um dia de cada vez. O Fórum de Cerqueira era um prédio antigo de paredes amareladas pelo tempo, colunas neoclássicas e um ar de solenidade que intimidava quem entrava pela primeira vez. Naquela segunda-feira, sentada no banco de madeira do corredor principal, eu ajeitava nervosamente a saia do meu terno cinza enquanto esperávamos ser chamados. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Comarca de Cerqueira, Vara de Família e Sucessões, anunciou uma voz monótona pelo alto-falante. Processo 0127-2021. Partes intimadas, por favor, dirigirem-se à sala 04. Rodrigo e eu nos levantamos simultaneamente. Dr. Maurício, impecável em seu terno azul marinho, acenou para nos aproximarmos. Lembrem-se do que conversamos, ele falou em voz baixa. Sem provocações, sem emoções excessivas. Deixem que as provas falem por si. Do outro lado do corredor, vi minha mãe e Marcos. Ela estava quase irreconhecível. O rosto abatido, olheiras profundas, cabelos sem o brilho habitual presos num coque simples. Vestia um vestido azul claro discreto, quase penitencial. Marcos, ao seu lado, parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Seu advogado, um homem jovem de aparência nervosa, folheava documentos freneticamente. Quando entramos na sala de audiência, a juíza doutora Helena Fontes já estava posicionada. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo severo, olhos atentos por trás de óculos de armação fina. Sentem-se, ela ordenou, indicando os lugares designados. Vamos começar esclarecendo o propósito desta audiência. Não se trata ainda do julgamento de mérito, mas de ratificar medidas cautelares já deferidas e ouvir preliminarmente as partes. Os advogados apresentaram-se. Dr. Maurício, confiante e articulado. Dr. Paulo Henrique, o defensor de Marcos e minha mãe, visivelmente desconfortável. Doutora Fontes, começou o Dr. Maurício. Temos aqui um caso claro de abandono de incapaz, conforme artigo 133 do Código Penal, agravado por vínculo familiar. Além disso, há evidências concretas de apropriação indébita, uso de documento falso e tentativa de estelionato. Objeção. Dr. Paulo Henrique levantou-se. Não há prova de intenção criminosa. Meus clientes apenas se afastaram temporariamente em uma viagem que, reconheço, foi mal planejada em sua comunicação, mas não houve abandono efetivo, já que o Sr. João Miguel estava devidamente instalado numa clínica especializada. A juíza ajustou os óculos. Doutor, afastamento temporário seria uma visita ao mercado. Estamos falando de um paciente tetraplégico deixado numa clínica com apenas 1 semana de pagamento garantido, enquanto os responsáveis desfrutavam de resort em outro estado, com planos documentados de deixar o país. Vamos nos ater aos fatos. Minha mãe soluçou baixinho. Marcos permaneceu impassível, olhando fixamente para a mesa à sua frente. Os autos demonstram, continuou a juíza, que as medidas cautelares foram corretamente aplicadas. Bloqueio de bens para garantir o sustento e tratamento do Sr. João Miguel. Tutela provisória transferida para a filha Sra. Laura. Impedimento de saída do país para os investigados. Ela folheou alguns documentos. O que me chama a atenção, contudo, é a disparidade entre as condutas. Dona Conceição, aparentemente, não estava ciente de todos os detalhes do plano. Especificamente, da tentativa de apropriação do seguro e da intenção de deixar definitivamente o país. Minha mãe ergueu o olhar surpresa. Marcos se remexeu na cadeira. Senhora Conceição Ferreira. A juíza dirigiu-se diretamente à minha mãe. A senhora confirma desconhecimento destas circunstâncias? Minha mãe pareceu hesitar, olhando rapidamente para Marcos. Sim, meritíssima. Eu sabia da viagem, claro. Precisava descansar, estava exausta após 3 anos de cuidados intensivos. Mas nunca. Sua voz falhou.
Nunca houve plano de abandonar definitivamente meu marido ou deixar o país. E quanto ao dinheiro retirado das contas conjuntas? Achei que era para nossos gastos na viagem e para a clínica. Ela enxugou uma lágrima. Quando descobri o resto, já estávamos lá. Já tinha acontecido. Senhor Marcos Rodrigues? A juíza virou-se para meu ex-marido. O senhor tem algo a acrescentar? Marcos pigarreou nervosamente. Meritíssima, reconheço que cometi erros, graves erros. Mas minha intenção nunca foi prejudicar ninguém. Vi uma mulher esgotada, no limite de suas forças, e quis ajudar. Ajudar seduzindo-a e planejando se apropriar do seguro do marido dela? A voz da juíza era gélida. Não foi assim, Marcos protestou. Os sentimentos aconteceram. Ninguém planejou isso. Quanto ao seguro, foi apenas uma previsão, um plano B. Um plano B que incluía falsificação de documentos? Dr. Maurício interveio. A audiência continuou por quase 3 horas. Evidências foram apresentadas, testemunhas ouvidas. Thor. Sim, Thor, o fiel cão do meu pai. Foi mencionado como evidência do abandono, já que até ele havia sido deixado num hotel para animais. Quando chegou minha vez de falar, levantei-me com as pernas trêmulas. Senhora Laura, a juíza falou com voz mais suave. Como a senhora descobriu o ocorrido? Relatei aquele dia terrível. A casa vazia, o vídeo chocante, a descoberta da clínica. Mantive-me factual, como doutor. Maurício havia instruído, mas era impossível não deixar a emoção transparecer em certos momentos. E qual é sua expectativa para este processo? Respirei fundo. Justiça meritíssima. Não por vingança, mas por proteção. Meu pai é um homem vulnerável, que confiou nas pessoas erradas. Preciso garantir que isso não se repita, que ele tenha segurança, dignidade e os cuidados que merece no tempo que lhe resta. A juíza assentiu, aparentemente satisfeita com minha resposta. E seu pai? Como está lidando com tudo isso? Ele está magoado, naturalmente, traído, abandonado por quem deveria estar ao seu lado na doença, como prometeu há 35 anos. Mas é um homem forte. Está focado na recuperação física, nas pequenas vitórias diárias. E, principalmente, cortou todos os laços emocionais com quem o traiu. A juíza fez anotações. Ele expressou algum desejo de reconciliação? Absolutamente nenhum, meritíssima. Pelo contrário, pediu explicitamente que mantivéssemos distância de ambos os réus. Inclusive, solicitamos uma ordem de restrição para garantir que não haja aproximação não autorizada. Minha mãe soluçou alto ao ouvir isso. Marcos permaneceu impassível. Ao final da audiência, a juíza anunciou sua decisão preliminar. Mantenho todas as medidas cautelares anteriormente deferidas. A tutela definitiva do senhor. João Miguel será decidida em sentença, após análise mais detalhada, mas permanece provisoriamente com a filha, senhora Laura Rodrigues. Os bens continuam bloqueados, com liberação controlada para despesas médicas e de subsistência. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para minha mãe e Marcos. Quanto aos aspectos criminais, os autos serão remetidos ao Ministério Público para a continuidade das investigações. O senhor Marcos Rodrigues permanece proibido de deixar a comarca e deverá comparecer quinzenalmente à vara criminal. A senhora Conceição Ferreira, considerando os atenuantes mencionados, deverá comparecer mensalmente. Bateu o martelo. Audiência encerrada. Saímos em silêncio. No corredor, minha mãe tentou se aproximar, mas um oficial de justiça prontamente interveio. Senhora, a medida protetiva impede aproximação. Por favor, mantenha a distância determinada. Ela recuou, os olhos marejados. Marcos, mais atrás, nem tentou aproximação. Havia um vazio em seu olhar, como se finalmente percebesse a gravidade do que havia feito. No caminho de volta para casa, Dr. Maurício nos atualizou sobre os próximos passos. A decisão foi favorável, como esperávamos. O processo criminal contra Marcos é praticamente certo. As provas de falsificação são irrefutáveis.
Vamos solicitar a pena máxima, considerando a gravidade do abandono e a premeditação evidente. E quanto à minha mãe? Perguntou Rodrigo, que estava dirigindo. Tecnicamente, ela também cometeu abandono de incapaz. Mas o fato de não ter conhecimento de todos os aspectos do plano pode ser considerado atenuante. Ainda assim, não escapará de uma condenação. E o divórcio? Indaguei. Tanto o seu quanto o dele serão por culpa. Isso significa que seu pai ficará com praticamente todo o patrimônio. No seu caso, você terá direito à meação sem qualquer desconto por alimentos para Marcos. Era reconfortante ouvir que a justiça funcionava, mesmo que lentamente. Mas uma justiça formal, processual, não apagava os danos emocionais. Não restaurava a confiança quebrada. Não curava corações feridos. Quando chegamos em casa, encontramos uma cena inesperada. Meu pai estava na varanda, na cadeira de rodas adaptada, Thor ao seu lado, conversando, da maneira limitada que podia, com o Dr. Armando, seu médico de longa data. Ah, vocês chegaram, doutor. Armando levantou-se para nos cumprimentar. Estava dizendo ao João que os resultados dos últimos exames são promissores. A fisioterapia intensiva está fazendo efeito. Há uma melhora na função do lado direito. Os olhos do meu pai brilhavam de uma maneira que não via há muito tempo. Com algum esforço, ele conseguiu articular. Mover mais. Mostrou-me como conseguia flexionar levemente os dedos da mão direita. Um movimento minúsculo para qualquer outra pessoa, mas uma conquista monumental para ele. Isso é incrível, pai. Abracei-o cuidadosamente. Vamos continuar o tratamento. Faremos tudo o que for possível. Dr. Armando se despediu, prometendo voltar em alguns dias. Enquanto Rodrigo o acompanhava até a porta, fiquei com meu pai na varanda. Como foi na audiência? Ele perguntou, cada palavra exigindo esforço. Correu bem. A juíza parece entender a situação. Marcos deve responder criminalmente. Mamãe também, embora talvez com pena menor. Ele assentiu, uma expressão séria no rosto. Mas que ver nenhum de les. A determinação em sua voz, mesmo entrecortada, era clara. A ordem de restrição foi mantida. Eles não podem se aproximar sem autorização, e você deixou bem claro que não quer contato. Uma sombra de alívio passou por seu rosto. Bem, à noite, quando todos já haviam se recolhido, sentei na varanda com uma xícara de chá. As estrelas brilhavam intensamente no céu de cerqueira, sem a poluição luminosa das grandes cidades. Thor estava deitado aos meus pés, sempre vigilante. Pensei em como a vida podia mudar tão drasticamente em tão pouco tempo. Há uma semana, eu tinha um casamento que julgava estável. Tinha uma mãe que respeitava. Tinha certezas que se revelaram ilusões. Mas também percebi que havia ganhado coisas. Uma clareza sobre o que realmente importava. Uma força que não sabia que possuía. Uma relação mais profunda com meu pai e meu irmão. Meu celular vibrou. Hesitei antes de olhar. Nos últimos dias, cada notificação parecia trazer más notícias. Era Marcos. Laura, sei que não mereço seu perdão. Nem estou pedindo isso. Só quero que saiba que estou assumindo total responsabilidade pelos meus atos. Vou colaborar com a justiça. Vou abrir mão de qualquer direito na divisão de bens. E vou me afastar completamente como seu pai pediu. É o mínimo que posso fazer. Cuide bem dele. Não respondi. Não havia o que dizer. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Algumas traições são irreparáveis. Tomei o último gole do chá já frio e olhei mais uma vez para o céu estrelado. Amanhã seria outro dia. Um dia mais próximo da cura, da justiça, da paz. Olhei para Thor, que levantou a cabeça com aquela adoração canina incondicional. Vamos lá, amigão. Hora de dormir. Entramos juntos. Na casa silenciosa, passamos pelo quarto do meu pai. Pela fresta da porta, vi que ele dormia tranquilamente. Seu rosto, mesmo com as marcas da idade e da doença, parecia sereno. Sorri. Apesar de tudo, havia esperança.
Havia amor. Havia um amanhã. E isso, no fim das contas, era o que realmente importava. Nas semanas seguintes, o processo avançou rapidamente. A promotoria, indignada com a crueldade do caso, priorizou as investigações. Novas provas surgiram. E-mails trocados entre Marcos e um corretor imobiliário em Cabo Verde. Reservas de passagens aéreas só de ida. Consultas sobre como transferir grandes somas para paraísos fiscais. O cerco se fechava. E Marcos, percebendo que seria impossível escapar, decidiu fazer a única coisa que poderia minimamente reduzir sua pena: confessar tudo. Em depoimento detalhado, admitiu ter sido o mentor intelectual do plano. Confessou ter manipulado minha mãe, explorando seu cansaço e frustração. Revelou toda a trama para acessar o seguro, falsificar documentos, abandonar o país. Para minha mãe, a confissão de Marcos foi um choque. No tribunal, ela o encarou com um misto de raiva e descrença. Finalmente entendeu que havia sido não apenas cúmplice, mas também vítima de um golpe sofisticado. Mas isso não a isentava. O fato é que ela abandonou um homem doente, seu marido de 35 anos, no dia do aniversário dele. Escolheu fugir com o genro em vez de honrar seus compromissos. E por isso, pagaria o preço. A sentença preliminar veio 2 meses após a primeira audiência. Marcos foi condenado por formação de quadrilha, falsificação de documentos, estelionato e abandono de incapaz. 5 anos de prisão em regime semiaberto, mais indenização por danos morais. Minha mãe recebeu uma pena menor. 2 anos em regime aberto, convertidos em serviço comunitário e uso de tornozeleira eletrônica. Perdeu todos os direitos no divórcio. Nem pensão, nem bens, nem sequer o direito de usar o sobrenome do meu pai. Quando o juiz leu a sentença, ela chorou copiosamente. Tarde demais para arrependimentos genuínos. Tarde demais para reparações. Meu pai recebeu a notícia da sentença com uma tranquilidade que me surpreendeu. Justiça, ele disse simplesmente. Depois acrescentou: podemos seguir em frente. E era isso. O capítulo sombrio estava encerrado. A partir dali, nosso foco seria apenas um: reconstruir o que havia sido destruído, fazer florescer novamente a vida nas ruínas que a traição havia deixado. O caminho seria longo. A recuperação física do meu pai, lenta, mas promissora. A reconstrução emocional de todos nós, um processo diário. Mas tínhamos algo fundamental, uns aos outros. A família verdadeira, aquela que permanece quando todas as máscaras caem. Enquanto ajudava meu pai com os exercícios noturnos de fisioterapia, ele segurou minha mão com a sua direita, cada dia mais forte, mais ágil. Obrigado por lutar por mim. Sempre, pai. Sempre. Thor, deitado ao pé da cama, levantou a cabeça atento, como se entendesse a importância daquele momento. Éramos 3 sobreviventes, 3 guerreiros, e juntos enfrentaríamos qualquer batalha que viesse. 2 anos depois. O sol de abril em Pernambuco tem um jeito particular de dourar as manhãs. Não é apenas luz. É uma promessa dourada que escorre pelas janelas, aquece a pele e renova esperanças. Naquela manhã específica, quando abri as cortinas do meu quarto, senti aquela luz especial como um presságio de que o dia seria memorável. Era o aniversário de 67 anos do meu pai. 2 anos completos desde o dia em que nossas vidas foram viradas de cabeça para baixo, sacudidas brutalmente, transformadas de maneiras inimagináveis. 2 anos desde que descobri o significado real de família, lealdade e amor. Vesti-me com um cuidado especial. Escolhi um vestido azul marinho de corte simples, mas elegante. Puxei meus cabelos num coque baixo e coloquei o pingente da árvore da vida que meu pai me dera no ano anterior. No espelho, vi reflexos de uma mulher diferente daquela de 2 anos atrás. Mais forte, mais decidida, com pequenas linhas de expressão que não existiam antes, cicatrizes invisíveis de batalhas vencidas. Ao descer para a cozinha,
O aroma de café recém-preparado misturava-se com o cheiro de pão de queijo saindo do forno. Dona Zefa, a cozinheira que contratamos para ajudar na casa, cantarolava baixinho enquanto trabalhava. Rodrigo já estava sentado à mesa, revisando alguns documentos enquanto sorvia seu café. "Olha só quem resolveu despertar", brincou meu irmão. "A coordenadora-chefe da festa finalmente apareceu. Fui dormir tarde. Os últimos detalhes do buffet me custaram algumas horas de sono. Servi-me de café e sentei ao lado dele. As flores chegaram? Às 6 da manhã. Lírios brancos e íris azuis, como pedido. Já estão distribuídos pelo jardim." Sorri, satisfeita. Nada seria deixado ao acaso naquela celebração. "E o DJ?" "Confirmado para meio-dia. Garantiu que tem todas as músicas do Roberto Carlos já organizadas em playlist especial. Tínhamos planejado tudo meticulosamente. Uma festa para 60 convidados cuidadosamente selecionados. Amigos verdadeiros, parentes que provaram lealdade, profissionais de saúde que se tornaram praticamente parte da família, vizinhos que nunca deixaram de prestar solidariedade. E a confirmação da tia Marlene? Perguntei, passando manteiga numa fatia de pão de queijo ainda fumegante. Ela chega às 11 com os primos. Disse que está trazendo aquele álbum de fotografias que conseguiu recuperar da casa antiga dos avós. Tia Marlene, irmã da minha mãe, foi uma das poucas pessoas da família materna que permaneceu ao nosso lado incondicionalmente. Quando soube da traição da irmã, cortou relações com ela imediatamente e declarou abertamente seu apoio a nós. "Família não é só sangue, é caráter", disse ela na época. Meu celular vibrou na mesa. Era um e-mail da doutora Amanda, nossa advogada. "O juiz homologou o último acordo ontem à tarde", anunciei, lendo rapidamente. "Oficialmente, a casa e todos os bens estão exclusivamente no nome do papai. Não há mais nenhuma pendência legal." Era a conclusão de uma longa e exaustiva batalha judicial que se arrastou por 2 anos. A casa onde crescemos, as propriedades rurais da família, as aplicações financeiras. Tudo estava agora oficialmente garantido apenas ao meu pai, com Rodrigo e eu como sucessores legais. Minha mãe não tinha direito a absolutamente nada. "Ela ainda tentou um último recurso", comentou Rodrigo, balançando a cabeça em desaprovação. "Alegou que contribuiu para a construção do patrimônio familiar durante 35 anos. Como se isso apagasse o abandono. E o que a juíza disse mesmo? Senhora Conceição, a senhora abandonou um homem tetraplégico no dia do aniversário dele para fugir com seu genro, após esvaziar contas bancárias e tentar se apropriar indevidamente de um seguro. Considere-se afortunada por estar cumprindo pena em liberdade." Ponto final. Aquelas palavras ainda provocavam um misto de satisfação pela justiça feita e tristeza pela situação em si. Nunca imaginei que minha própria mãe seria capaz de tal crueldade, de tal calculismo. As pessoas que acreditamos conhecer podem ser completamente diferentes por baixo das máscaras que usam. "Vou ver como o papai está", disse, levantando-me da mesa. Carlos já deve ter terminado o banho matinal. Caminhei pelo corredor da casa, agora completamente adaptada para atender às necessidades do meu pai. Rampas suaves substituíram degraus. Portas foram alargadas para acomodar a cadeira de rodas. Barras de apoio foram instaladas estrategicamente. O quarto principal do térreo foi transformado numa suíte com equipamentos hospitalares discretamente incorporados ao design, para não parecer um ambiente clínico. Nas paredes, novas fotografias contavam uma história diferente da que existia 2 anos atrás. Meu pai numa praia adaptada para cadeirantes, sorrindo com o mar ao fundo. Rodrigo e eu ao seu lado numa festa beneficente para a Associação de Apoio a Pacientes com Lesão Medular que fundamos. Thor, seu fiel companheiro canino, com uma medalha de cão terapêutico, após completar um programa especial. Bati levemente na porta antes de entrar. O quarto estava iluminado pela luz da manhã que entrava pela porta da varanda especial que construímos. Um espaço adaptado que permitia que meu pai pudesse apreciar o jardim, mesmo nos dias em que não se sentia bem para sair.
Carlos, o enfermeiro fisioterapeuta que se tornou parte essencial da nossa rotina, estava ajudando meu pai a vestir uma camisa azul, coincidentemente da mesma cor que meu vestido. Olha só que combinação, comentou Carlos. Pai e filha no mesmo tom. Está ficando muito elegante, seu João. Meu pai sorriu daquele jeito que, 2 anos atrás, parecia impossível. A fisioterapia facial intensiva havia recuperado grande parte da simetria do seu rosto, tornando sua expressão muito mais próxima da que tinha antes do acidente. Os olhos, porém, eram diferentes. Mais profundos, mais sábios, como se tivessem visto além do que a maioria das pessoas consegue enxergar. Bom dia, papai. Beijei sua testa carinhosamente. Feliz aniversário. Obrigado. Ele respondeu, cada palavra ainda exigindo esforço, mas saindo muito mais clara que há 2 anos. Está linda. O senhor também está muito elegante, retribuiu o elogio. Essa camisa nova ficou perfeita. Carlos terminou de ajeitar a gola. Bem, minha parte aqui está concluída. Vou preparar os equipamentos para a sessão de fisioterapia da tarde, após a festa. Quando ficamos a sós, sentei-me na beira da cama adaptada, de frente para meu pai. Thor, que estava quieto num canto, aproximou-se e apoiou a cabeça no colo dele, buscando carinho. Com a mão direita, que agora conseguia mover com surpreendente desenvoltura, meu pai acariciou o pelo dourado do animal. Como está se sentindo? Perguntei, ajustando ligeiramente a posição da cadeira de rodas para que ele ficasse mais confortável. Feliz, ele respondeu com simplicidade. Depois, com visível esforço para articular mais palavras seguidas, acrescentou. E grato. Grato pelo quê, pai? Ele moveu a mão direita num gesto circular, indicando o ambiente ao redor, depois apontou para mim. Por isto, por você e Rodrigo. Senti a emoção começar a subir pela garganta. Respirei fundo para controlá-la. Nós é que somos gratos, pai. Por sua força, por não ter desistido, por nos ensinar tanto. Com determinação visível, ele conseguiu articular uma frase mais longa. A vida sempre encontra caminho. Era uma frase que tinha se tornado quase um mantra em nossa família nos últimos anos. A vida sempre encontra um caminho, através das fissuras do concreto, por entre as rachaduras das pedras, mesmo nos solos mais áridos. Como aquelas plantas resilientes que brotam em ambientes impossíveis, nós havíamos encontrado uma maneira de florescer novamente. A equipe de decoração já está no jardim, comentei, mudando para assuntos mais práticos. O bolo chega às 11, o DJ ao meio-dia e os convidados começam a aparecer a partir das 2. Está tudo sob controle. Ele assentiu satisfeito. Então, com um movimento que ainda me surpreendia, apontou para a cômoda. Primeira gaveta presente para você. Presente? No seu aniversário? Pai, o aniversariante é o senhor. Ele sorriu, aquele sorriso que carregava uma sabedoria conquistada a duras penas. Abra. Levantei-me e abri a gaveta indicada. Dentro, encontrei uma pequena caixa delicadamente embrulhada em papel azul com um laço prateado. Claramente obra de Carlos, já que meu pai não conseguiria fazer dobras tão perfeitas. Posso abrir agora? Ele acenou afirmativamente. Desembrulhei com cuidado, não querendo danificar o bonito embrulho. Dentro da caixinha forrada de veludo, encontrei um belo relógio de pulso feminino. Não era qualquer relógio. Reconheci imediatamente a peça vintage que pertenceu à minha avó paterna. Pai, o relógio da vovó Amélia. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Pensei que tinha se perdido durante a mudança. Guardei para o momento certo. Ele fez uma pausa, reunindo forças para a próxima frase. E lá dizia que tempo é precioso. Você me
Deu. Tem. Po. De. Qua. Li. Da. De. O relógio tinha um significado especial em nossa família. Minha avó, uma mulher sábia e amorosa, sempre dizia que não era a quantidade de tempo que determinava o valor de uma vida, mas a qualidade desse tempo. As horas bem vividas, as experiências significativas, os momentos de conexão genuína. Vou usá-lo hoje e sempre, prometi, colocando-o imediatamente no pulso. Era uma peça elegante, com mostrador perolado e pulseira de couro suavemente envelhecido. Um leve toque na porta interrompeu nosso momento. Era Rodrigo. Desculpem interromper, mas o pessoal do buffet chegou e está perguntando onde montar as estações de comida. Amanhã voou em preparativos finais. Ao meio-dia, o jardim estava transformado. Mesas elegantemente dispostas sob toldos brancos para proteger os convidados do sol forte. Arranjos de flores frescas em tons de azul e branco. Luzes decorativas penduradas estrategicamente, esperando o cair da tarde para criar aquele ambiente mágico. Uma pequena pista de dança, criada especialmente para a ocasião. Um palco discreto para o DJ, que testava o som com uma versão instrumental de Detalhes, uma das favoritas do meu pai. A mesa do bolo ocupava a posição central. Um majestoso bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, exatamente como meu pai gostava. 67 anos celebrados não apenas em velas, mas em cada mínimo detalhe cuidadosamente planejado. Os primeiros convidados começaram a chegar pontualmente às 2 da tarde. Tia Marlene e os primos de Recife, a equipe médica quase completa. Dr. Armando, a neurologista doutora Helena, a fisioterapeuta Clarice, a fonoaudióloga Denise, o terapeuta ocupacional Felipe. Vizinhos que haviam se tornado amigos próximos durante os momentos mais difíceis. Posicionamos meu pai estrategicamente num ponto do jardim de onde podia ver e interagir facilmente com todos. Thor, usando uma elegante bandana azul especial para a ocasião, permanecia fielmente ao seu lado, como sempre. A festa fluía com naturalidade. Conversas animadas, música ambiente, taças de espumante circulando. Meu pai, a despeito de suas limitações físicas, parecia mais vivo e presente do que eu o vira em anos. Seus olhos brilhavam ao receber cada convidado, ao ouvir cada história, ao participar de cada brinde. Por volta das 4 da tarde, Dr. Armando pediu um momento de atenção. Com taça em mãos, fez um brinde improvisado. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas mais um ano na vida do meu amigo João, mas para celebrar a vida em si. Essa força misteriosa e incrível que encontra caminhos mesmo quando todas as portas parecem fechadas. Fez uma pausa, olhando diretamente para meu pai. Como médico, já vi muitos pacientes enfrentarem desafios imensos, mas poucos me ensinaram tanto sobre resiliência, dignidade e força interior quanto você, João. Quando os protocolos médicos diziam que você não recuperaria movimentos significativos, você provou que a determinação humana frequentemente reescreve prognósticos. Ergueu sua taça ainda mais alto. Então hoje brindamos não apenas a sua saúde e longevidade, mas a sua coragem. A sua capacidade de renascer das cinzas. De transformar a maior traição em uma nova chance de vida autêntica. Você nos ensina a cada dia que é possível ressignificar a dor e construir algo belo a partir dela. Todos ergueram suas taças em concordância. A vida, a ressignificação, ecoou pelo jardim. Meu pai, visivelmente emocionado, conseguiu levantar sua taça adaptada com a mão direita, um gesto que 2 anos antes seria impensável. Quando chegou o momento do bolo, reunimos todos em volta da mesa central. As velas foram acesas, uma grande em forma de 6 e outra em forma de 7, e um coro de "Parabéns a você" elevou-se no ar da tarde. Meu pai, com a ajuda mínima de Carlos, conseguiu soprar as velas. Um feito que arrancou aplausos entusiasmados dos presentes. Muitos lembravam-se do aniversário anterior, quando ele mal conseguia direcionar o sopro. Enquanto servíamos o bolo,
pedi um momento ao microfone. O jardim silenciou gradualmente. 2 anos atrás. Comecei, sentindo a emoção na voz. Não sabíamos se estaríamos aqui hoje. Não sabíamos se teríamos motivos para celebrar. A vida nos testou de maneiras que jamais imaginamos. Desafiou nossa fé, nossa força, nossos laços mais sagrados. Fiz uma pausa, buscando as palavras certas. Naquele aniversário de 65 anos, aprendi uma lição que mudaria minha vida para sempre. Família não é definida por sangue ou documentos. Família é definida por quem fica quando seria mais fácil partir. Por quem luta quando a batalha parece perdida. Por quem escolhe amar, dia após dia. Mesmo quando o amor exige sacrifício. Olhei diretamente para meu pai, que me observava com um brilho especial nos olhos. Meu pai, contra todas as probabilidades, não apenas sobreviveu, ele floresceu. Recuperou movimentos que os médicos diziam ser impossíveis. Encontrou uma serenidade que inspira a todos nós. Perdoou o imperdoável. Não por fraqueza, mas por uma força interior que poucos possuem. Minha voz falhou ligeiramente. O dinheiro que alguns cobiçaram, que motivou a mais cruel das traições, acabou servindo para um propósito maior: financiar tratamentos inovadores, adaptar esta casa, criar uma fundação que já ajudou dezenas de famílias com pacientes tetraplégicos. Ergui minha taça. Então hoje, brindamos não apenas a mais um ano na vida de João Miguel Ferreira, mas a transformação, a capacidade humana de ressurgir das cinzas, a justiça, que pode ser lenta, mas é incansável. E principalmente, ao amor genuíno, aquele que permanece quando todas as máscaras caem. Todos ergueram suas taças. A transformação, responderam em uníssono. A festa continuou até o anoitecer. As luzes decorativas acenderam-se automaticamente quando o sol começou a se pôr, criando uma atmosfera quase mágica no jardim. Roberto Carlos tocava baixinho no sistema de som, como meu pai sempre gostou. Os últimos convidados se despediram por volta das 8 da noite. Quando finalmente fechamos a porta, senti aquele tipo de exaustão satisfeita que vem depois de um dia intensamente vivido. Ajudei meu pai com a rotina noturna, medicação, fisioterapia respiratória, posicionamento correto na cama hospitalar, que quase não parecia uma, de tão bem integrada à decoração do quarto. Foi um dia perfeito, ele conseguiu dizer, enquanto o ajeitava confortavelmente entre os travesseiros. Foi mesmo, concordei, ajustando o abajur para a intensidade que ele preferia. Todos estavam tão felizes por você, por nós. Pelas transformações, ele completou, surpreendendo-me com a fluência. Todos mudamos. Aquelas palavras simples carregavam uma verdade profunda. Todos nós havíamos sido transformados pelos eventos dos últimos 2 anos, alguns para melhor, outros para pior. Soube do Marcos hoje, comentei enquanto arrumava os medicamentos da manhã seguinte na mesinha. Ele continua no regime semi-aberto, trabalhando durante o dia e voltando para a penitenciária à noite. Aparentemente tem se comportado bem. Talvez consiga a progressão de pena no próximo ano. Meu pai não demonstrou nenhuma reação específica, nem satisfação pela punição, nem pena pelo homem que quase destruiu nossa família. Havia transcendido esse tipo de emoção. E lá? Ele perguntou simplesmente. Mesmo depois de 2 anos, evitávamos mencionar o nome da minha mãe diretamente. Continua em Recife, pelo que a tia Marlene me contou. O serviço comunitário na casa de repouso para idosos já terminou, mas ela escolheu continuar trabalhando lá como voluntária. Mora num apartamento pequeno, vive da costura. Ele assentiu levemente. Não havia alegria maliciosa pelo destino difícil dela, nem tristeza pela vida confortável que perdeu. Apenas aceitação. O dinheiro do seguro serviu para algo bom, ele conseguiu dizer, fazendo uma pausa entre as palavras. Irônico. De fato era.
O dinheiro do seguro, quase 800 mil reais, que Marcos e minha mãe tanto cobiçaram, acabou sendo usado integralmente para o bem-estar do meu pai e para ajudar outras pessoas em situação semelhante. Financiou tratamentos experimentais, equipamentos de última geração, a adaptação completa da casa e ainda sobrou para criarmos a Fundação Novo Caminho, que oferecia suporte a famílias com pacientes tetraplégicos. O universo tem um senso de humor peculiar, comentei, arrumando as cobertas. E um senso de justiça ainda mais interessante. Thor pulou na cama, como fazia todas as noites, acomodando-se cuidadosamente ao lado do meu pai. Era incrível como o animal sabia exatamente onde podia se posicionar sem machucá-lo ou atrapalhar sua respiração. Durma bem, pai. Amanhã temos a consulta com o especialista em neuroestimulação. Quando cheguei à porta, sua voz me deteve. Lau, ha. Virei-me. Sim? Quando, lis, fu, em, bo, ra, a, che, que, tinha, perdido, tudo. Ele fez uma pausa, reunindo forças para a próxima frase. Mas, na verdade, ganhei a chance de ver quem realmente importa. As lágrimas que havia contido durante toda a festa finalmente vieram. Aproximei-me novamente e segurei sua mão. O Senhor me ensinou a maior lição de todas, pai, que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar toda vez que caímos. Que perdoar não significa aceitar o abuso, mas liberar-se de um fardo. Que amor verdadeiro não precisa de juramentos, precisa de ações. Ele sorriu daquele jeito que iluminava todo o seu rosto. Você salvou minha vida. Não, pai, respondi enxugando as lágrimas. Você salvou a minha. Deixei o quarto silenciosamente. Thor fazendo sua última ronda de vigilância antes de voltar para sua posição de sentinela noturna. Na casa adormecida, caminhei até a varanda. O céu de Cerqueira era um espetáculo à parte. Sem poluição luminosa, as estrelas brilhavam com uma intensidade quase cinematográfica. Toquei o relógio da minha avó, agora no meu pulso. Tempo precioso. Tempo de qualidade. Vovó Amélia estava certa. Não é a quantidade de anos que define uma vida bem vivida, mas como vivemos cada minuto que nos é dado. Marcos cumpria sua pena, enfrentando as consequências de suas escolhas. Minha mãe vivia uma vida modesta, talvez encontrando alguma redenção no trabalho voluntário com idosos. A justiça havia se manifestado de maneiras que nenhum tribunal poderia ordenar. Na solidão das noites, na ausência de amor genuíno, na perda da dignidade. E nós? Nós havíamos sido refinados pelo fogo. Mais fortes, mais sábios, mais compassivos. Rodrigo havia encontrado um novo propósito, dedicando parte de seu tempo como advogado a casos de pessoas vulneráveis. Eu descobri uma força interior que não sabia possuir, tornando-me não apenas cuidadora do meu pai, mas gestora eficiente do patrimônio familiar e diretora da fundação que criamos. O vento suave da noite trouxe o perfume do jasmineiro que florescia no jardim. De longe, ouvi a música que ainda tocava baixinho no quarto do meu pai. Como é grande o meu amor por você. Algumas coisas realmente nunca mudam. Sorri, sentindo uma paz que, 2 anos atrás, parecia impossível. A vida segue seu curso, imprevisível, por vezes cruel, frequentemente surpreendente. E nós seguimos com ela, carregando nossas cicatrizes como medalhas, nossas experiências como lições, nosso amor como bússola. Porque, no fim, é isso que realmente importa. A capacidade de transformar até mesmo a mais terrível traição em uma oportunidade de crescimento. De entender que família verdadeira não é aquela unida por sangue ou papel, mas por escolhas diárias, por compromisso genuíno, por amor que permanece quando seria mais fácil partir. E quanto ao amor? O amor verdadeiro, aprendi, não é uma emoção passageira ou uma conveniência. É uma decisão consciente, renovada a cada manhã. É ficar quando todos vão embora. É lutar quando a batalha parece perdida.
É ver beleza onde outros veem apenas limitações. Olhei uma última vez para o céu estrelado antes de entrar. Amanhã seria outro dia. Outro dia de pequenas vitórias, de desafios constantes, de amor incondicional. Outro dia na vida que escolhemos construir das cinzas da traição. E isso, percebi com absoluta clareza, era o maior presente de todos.